Boa noite a todos que acompanham a coletiva pós-jogo de Clube do Remo 0, Paysandu 1, válido pela 8ª rodada do Parazão 2023. A gente começa agora a coletiva com o repórter Ginho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Boa noite, Márcio. Boa noite aos ouvintes e também telespectador da TV Papão. Márcio, você tem um bom histórico, né, contra o Remo. Você perdeu uma, mas desde a Copa Verde você vem. Isso é bom para que a gente toque para o torcedor olhar para esse ponto, né, que muitas das vezes muitos esquecem. Agora, você começou com uma equipe, falando do jogo de hoje, você começou com uma equipe que para muitos você foi audacioso. Você veio com Filemon na zaga, novidade, veio com Giovani também no meio de campo, né, e veio com Vinícius Leite também ali. Até onde essa formação deu certo, Márcio, na tua visão, para você que estava à beira do gramado? Olha, eu acho que nós tivemos um primeiro tempo muito bom. Tivemos, no meu modo de ver, e olhei ali o lance, um gol que foi anulado injustamente, foi legítimo o gol, né? Isso aí vocês podem até falar melhor, olhar o lance lá, não estava impedido. Então o time teve postura, teve a bola, trabalhou bem. Só que quando o Remo perdeu um jogador, então eu tinha que atacá-lo mais. E aí eu optei pelo Bruno, né, abrindo mão de um volante e botando o time um pouco mais para frente. Deu resultado, fizemos o gol, mas a partir do momento que nós fizemos o gol, nós posicionamos mal. E aí tentei corrigir ali o meio, fiz uma substituição com o Ricardinho, depois a substituição não tinha surtido efeito que eu queria, coloquei o Kelvin, desculpa, mas nós não soubemos jogar depois desse gol. Aí chamei os jogadores, posicionei em 2 linhas de 4, colocando o Ricardinho na frente, e aí deu uma melhoradinha, mas depois desse gol, eu acho que nós não jogamos mais como vínhamos jogando, né? Mas soubemos sofrer. Eu acho que o time teve postura, soube realmente ganhar o jogo, né? Já estávamos na frente, mas soubemos suportar bem a pressão do Remo. Eu acho que clássico é isso, né? Nós temos que ter equilíbrio na hora que precisa, né? Para suportar quando uma equipe vem para frente. Eu acho que o time do Remo, muito bem dirigido pelo Cabo, ele tentou fazer com que a gente colocasse a nossa defesa lá para trás. Ele colocou jogadores de muita velocidade na frente, colocou 2 atacantes em cima dos nossos zagueiros. Ele tentou de todas as armas para conseguir o empate, mas nós soubemos suportar bem. Depois tivemos alguns jogadores cansados, né? Jogadores que estrearam, o caso do Giovani, o próprio Igor sentiu um pouco no final, coisa normal. Jogadores não vinham jogando, adotando uma filosofia diferente de trabalho. Isso tudo faz com que o jogador sinta um pouco, né? O Kelvin treinou muito bem, mas sentiu um pouco o jogo depois que ele entrou. Então, são coisas que a gente vai conhecendo melhor os jogadores, sabendo o que a gente pode suportar, mas eu acredito que o Paysandu fez um jogo inteligente, né? Um jogo onde ele sabia do que ele podia fazer e conseguiu a vitória. Você acha que, mesmo o Paysandu tendo essa falta de volume com um homem a mais, o Paysandu teve essa tranquilidade administrando isso? Alguns momentos sim, alguns momentos não. Acho que teve alguns momentos que nós se perdemos um pouco ali na marcação, no posicionamento, talvez pelo posicionamento também da equipe do Remo, que mudou um pouco. Ele colocou 2 atacantes, isso desestabilizou um pouco ali o nosso setor, mas aí nós demos uma corrigida e aí eu acho que a coisa ficou mais tranquila, né? Teve um lance no final que não foi escanteio, o Genilson não tocou na bola, o árbitro deu um escanteio, um momento difícil ali, que poderia ter saído no gol de empate, né? O Remo foi todo para o ataque, esperando essa bola aí, mas graças a Deus o Thiago estava muito bem, saindo muito bem do gol e neutralizou a jogada, e aí a gente conseguiu essa vitória. Mas eu quero aqui deixar uma mensagem
isso para vocês. Hoje nós vencemos, né? Nós conseguimos uma vitória também na Copa Cultura, mas poderíamos ter perdido. E isso não muda o trabalho. As coisas, às vezes, são colocadas de uma maneira muito injusta. Graças a Deus, nós temos um presidente, uma diretoria que confia no trabalho, né? Porque, Dinho, você acompanha o dia a dia do Paysandu, você sabe como que estava lá, né? Uma pressão danada, torcida vindo cobrar, né? Esquecendo de muitas coisas que a gente já fez, e o trabalho que está sendo feito dentro do Paysandu, um monte de jogadores machucados, sem opções para colocar, mas a nossa diretoria sabe o que quer. Nosso presidente é um cara que realmente, eu tiro o chapéu para ele, porque quando bateram nele, ele estava sempre ali. Estamos juntos, vamos juntos até o final. Pode contar com a gente. Quer dizer, isso te fortalece para que a gente possa conseguir as vitórias que a gente conseguiu, né? Então, agora, não é porque nós vencemos que está tudo certo e o outro lado está tudo errado. Não, a gente tem que parar para pensar, né? Eu acho que nós vencemos uma grande equipe, né? Isso fortalece mais ainda a gente, porque realmente a gente conseguiu ter um padrão de jogo, conseguiu ser melhor durante o jogo contra uma grande equipe. Então, isso é que nos deixa feliz. Agora estamos aí próximo de uma viagem já, um jogo muito difícil que a gente vai enfrentar contra o Fluminense. Você vê hoje aí o Fluminense, acho que venceu de 4-0, não sei. 4-1. 4-1. Então, você vê o nível, né, do time que a gente vai enfrentar. Então, por isso a gente tem que ter os pés no chão. Nós vencemos uma partida, mas temos muito ainda pela frente, mas nos dá confiança pelo que a gente viu, né? Um time que tocou, um time que teve personalidade para vencer o jogo. Márcio, eu vou fazer um 2-1 contigo. O quanto essas últimas vitórias fortalecem e preparam e amadurecem, né, esse teu elenco, principalmente para esse jogo da Copa do Brasil e o restante do Campeonato Paraense e pela Série C que vem aí. Aí eu te faço uma outra pergunta. Como é que tu te sente saindo daquela situação que você acabou de citar, da crítica, do bombardeio, e vendo o Marcelo Cabo vivendo o que tu estava vivendo há alguns dias atrás? Não, é por isso que eu estou falando, porque Marcelo é meu amigo, né? Eu tenho uma amizade muito boa com o Marcelo, e o que a gente não quer para a gente, né? A gente não quer para os outros também. A gente sabe como que está, como que vive o Campeonato Paraense, como que gira as coisas aqui, as torcidas. Então, peço que possam ter a mesma confiança que o nosso presidente teve no nosso trabalho, porque isso é que faz a gente ter coragem para virar um jogo do jeito que a gente virou, né? Numa situação difícil que a gente estava, mas nós tivemos coragem, por quê? Porque nós tínhamos retaguarda para fazer isso. Então, graças a Deus, nós conseguimos virar o jogo lá, conseguimos a vitória, a classificação para a Copa Cultura. Hoje era um jogo que não mudava nada em termos de posicionamento, mas é um clássico, né? E se tratando de clássico, a gente tem uma torcida por trás, sentimento, coração. Então a gente sabe que tem que dar o máximo. E esses jogadores hoje estão de parabéns, entraram, deram o seu melhor e nós conseguimos uma vitória merecida. Minha última pergunta, você deu uma segurada no Ricardinho, no Bruno, por causa desse jogo da próxima quarta-feira e em outros jogadores também? Então, Dinho, a gente tinha que fazer uma equipe competitiva como fomos, mas a gente tem que saber que a gente tem que mexer com o grupo, né? Então, não dá para colocar um time todo hoje e na quarta-feira o mesmo time desgastando muitos jogadores. Alguns jogadores da nossa equipe já tem um pouco mais de jogos exaustivo, porque a gente teve um jogo atrás do outro com praticamente a mesma equipe. A gente não tinha muita troca, jogadores machucados, nós ficamos com 10 jogadores machucados. Isso fez com que a gente não tivesse opções. Mas aí nós fomos, a nossa diretoria trouxe alguns jogadores, criou mais opções para a gente, aí a gente pôde mesclar, né, e ter um time competitivo para jogar quarta-feira um pouco mais descansado. Agora que pergunta é o repórter Nixon Mello, do Globoesporte.com.br.
Boa noite, Márcio. Boa noite. Quero saber o que tu vai tirar desse jogo para a questão do Fluminense ali. Eu vi o time no contra-ataque às vezes, né? Mas sentia que faltava alguém para acompanhar às vezes quando o Vinícius subia, ou então quando o próprio Mário Sérgio ficava ali, não tinha ninguém para tocar. Eu acho que até no chute que ele deu ali, faltou talvez alguém para tocar para o lado. Então, o que fazer, talvez, se for no contra-ataque, realmente, se for jogar contra o Fluminense, para ter mais pessoas na área ali, perto do gol? Olha, isso é uma coisa que a gente cobra bastante durante os treinamentos, mas você tem que entender que nós colocamos uma equipe nova. Muitos desses jogadores nunca jogaram junto. Então, isso requer um pouco de tempo para que as coisas possam sair. Mas o que eu vi hoje me dá confiança para a sequência. Eu acho que jogadores com qualidade, jogadores que sabem realmente o que fazem com a bola, né? E nós colocamos uma postura que eu gosto. Eu nunca gostei de time que respeito, mas nunca gostei de time que fica chutando bola para frente. Não, eu acho que os meus times, todos eles, isso é uma característica minha, sempre foram times de jogar, sair de trás jogando, e hoje nós fizemos isso, com pouco treino, né, com pouca entrosamento dessa equipe, mas nós mostramos que realmente nós temos qualidade. Quero que tu fale um pouco sobre essa questão dos treinamentos também, né? Que não teve tanto tempo assim, mas foi uma semana. Geralmente não tem isso aí. Quanto foi importante para esse time, assim, jogar junto com as novas peças? Quanto tempo foi importante para ti? Não, foi muito importante, porque a cada dia que a gente trabalha junto com esses jogadores, é um entrosamento melhor. É muito pouco ainda para a gente falar que o time está entrosado, porque esses jogadores chegaram agora, então foram, né, pinçados um aqui, outro ali, mas são jogadores de qualidade. Você vê que todos os jogadores que entraram hoje, Giovani, o Igor, né, o Filemon, mostraram realmente uma qualidade muito grande. E isso faz também que gere no nosso grupo, né, uma disputa leal, uma disputa agora com um pouquinho mais de responsabilidade de cada um, porque quem for bem vai ser mantido. Então, é uma briga leal. Agora quem pergunta é o Matheus X do Grupo Liberal. Boa noite, Márcio. Hoje a gente viu tempos diferentes mais uma vez no Clássico, né? No primeiro tempo a gente percebeu o meio de campo do Paysandu, inclusive com uma boa partida do Giovani, ganhando muitas disputas. No segundo tempo, com a entrada do Ricardinho naquele momento, junto com o Fernando Gabriel, não funcionou tão bem quanto havia funcionado no segundo tempo do jogo passado, né? O que tu tens a falar sobre essa alteração? Qual foi a tua ideia? E onde tu achas que o time errou, principalmente, além do posicionamento, tendo Fernando Gabriel e Ricardinho e não conseguindo controlar o jogo naquele momento? Tem algumas situações que alguns jogadores até para entrar durante a partida, eles demoram um pouco a aquecer, né? E creio eu, não sei, né, não posso precisar isso, mas creio eu que o Ricardinho entrou num ritmo que não estava sendo o que estava sendo jogado, e aí ele teve mais dificuldade para poder, né, ficar com a bola, trabalhar um pouco, fazer rodar essa bola, até porque a gente estava com superioridade. Nós tínhamos um jogador a mais. E quando você tem essa superioridade, você tem que ter passes para fazer com que a equipe adversária tenha que deslocar muito, e numa dessas de deslocamento da equipe adversária, você achar o nosso jogador para fazer o gol. E aí a gente não teve a bola. Nós começamos a lançar essa bola, o que não é o que a gente treina, não é o que o nosso time é mais forte. E aí nós tivemos dificuldade. O Remo, acho que depois que nós fizemos o gol, foi melhor do que a gente. Agora nós soubemos realmente sofrer no momento certo, posicionamos ali atrás de uma maneira que não proporcionou ao Remo uma chance de gol e fomos vencedores na partida. Hoje a gente percebeu também o Paysandu neutralizando muito bem o Muriqui. O quanto a ausência do Pablo também meio que ajudou o Paysandu nessa questão, já que a dupla funcionou muito bem nos outros dois clássicos? Olha, o Pablo, eu sou até suspeito de falar desse jogador, porque foi meu jogador que foi o melhor jogador da Série C em 2015, quando eu estava no Vila, onde nós fomos campeões, que foi uma vitória até em cima do Remo também, 2 vitórias, né, no caso, uma lá em Goiânia e outra aqui no Serra Dourada. E o Pablo jogou esses 2 jogos, fez gol. Então, é um jogador que tem muita qualidade, um jogador que num lance ele pode
decidir o jogo. Então, ele faz falta não só para o Remo, ele faz falta para qualquer equipe, muita qualidade. Hoje a gente viu uma cena bonita no começo da partida, com crianças ali, os dois clubes, né, fazendo uma entrada muito especial, só que durante o jogo mais uma confusão envolvendo ali os dois times, né, o Pedro Vitor, se eu não me engano, com o Giovani, começou aquele bolo todo. Dessa vez não teve muita expulsão. Mas isso te preocupa, essa questão desses momentos em que ocorrem essas confusões ali e hoje poderia mais uma vez ter uma expulsão? Olha, não deve acontecer, né? A gente sabe que o futebol, a gente tem que jogar futebol, não brigar. Mas é uma coisa normal, a adrenalina está lá em cima. O que houve ali, os nossos jogadores e os jogadores do Remo, inclusive o Marcelo, foi ali também, para que tirasse os jogadores da confusão. E aí, quando você vê aquele tumulto ali, parece que todos foram para brigar, e não foi o caso. Eles estavam tentando apartar, tirar os jogadores, só que a adrenalina lá em cima, quando você vem, aquele choque daqui, choque dali, mas você vê que em clássicos, eu já participei de bastante clássicos, isso ocorre naturalmente. Hoje a gente teve mais um jogo do Edilson, né, que não foi tão bem quanto naquela estreia dele, e depois o Samuel Santos entrou também no momento em que me parece que o Bruno Alves não estava tão bem na partida, mas acabou crescendo. Essa disputa na lateral direita é uma disputa sadia? Tu acha que dessa vez o Paysandu achou os dois laterais para a Série C? O que eu falei anteriormente, né? Isso faz com que os outros jogadores agora possam se cobrar mais, porque sabe que tem uma sombra ali, se o jogador for bem, eu vou manter. Então, eles se doam o máximo, sabem que tem que estar 100% ou 120% em cada jogo para poder manter a posição, né? Então, é uma disputa sadia entre o Edilson e o Samuel, não só ali. Agora tem o Igor e o Eltinho, tem o Jimenez e o Giovani. Então, vai acontecendo, né? Agora os jogadores têm que realmente dar o seu melhor para poder permanecer. Obrigado a todos e até a próxima.